Boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Estamos ao vivo pelo Instagram da Rede de Pessoas com Deficiência da Bahia. Vamos começar em instante a nossa primeira live com a rede. A nossa convidada é a professora Cláudia Vaz, que vai conversar com a gente sobre a educação de pessoas com deficiência e o momento pandêmico. Estamos dando início ao nosso ciclo de live a partir dessa terça-feira, 7, ou seja, hoje, e as próximas terça-feiras respectivas, teremos uma live com um convidado, onde vamos discutir diversos temas persistentes acerca da pessoa com deficiência. Então sejam todos bem-vindos. Aqueles que puderem e assim desejar, pode compartilhar nossa live, pode interagir conosco, se envolver de fato com a nossa live. Tudo bem? Estarei agora trazendo a nossa convidada para a nossa conversa da noite, que espero que seja bem proveitoso, né? Que possa satisfazer as nossas principais dúvidas com a nossa incrível convidada. Vamos lá. Ela que é. Olá, Rian. Oi, Rian. Tudo bem? Tudo bem? Seja O assunto... bem-vinda à live da Rede PCB Bahia. Nós, a partir de hoje, estamos começando um ciclo de live onde nós vamos discutir diversos temas acerca da pessoa com deficiência. E a senhora é a nossa primeira convidada da nossa live com a rede. Oi? Pró? Ótimo, Rian, maravilha. Sim, você me eu escuto a escuta? senhora. Sim, estou escutando. Ok. Quero Bom, sim, agradecer o convite da Rede PCD, seu convite, o convite de Claudileuza, para poder participar desse momento da rede, para a gente poder pensar junto sobre a educação nesse momento, nesse cenário pandêmico, né, que estamos vivendo e que tem causado situações difíceis para todos nós, né? Os efeitos são inúmeros, né? Tanto na saúde física, na saúde psíquica, e considero importante a gente poder discutir sobre isso. com certeza, Pró. Aproveitando já que a senhora já entrou nessa questão da saúde psíquica. Pro, a minha primeira pergunta que eu tenho para a senhora em relação a isso, foi muito bom a senhora trazer isso, que esse momento da pandemia mexe com toda a estrutura, toda uma sociedade, sem contar também que mexe com a saúde psíquica das pessoas. Como que a senhora consegue ver, no caso, o adolescente com deficiência em casa, sem a educação necessária, nesse caso, eu digo a educação presencial, às quais eles estavam acostumados? Pois é. Nesse momento da pandemia, a gente percebe que esse cenário, ele afeta mais intensamente crianças, adolescentes, famílias, que de alguma forma já apresentavam algumas fragilidades, já apresentavam situações de vulnerabilidade, né? Então, essas fragilidades prévias, que às vezes estão associadas ao fato de um adolescente ter um transtorno do desenvolvimento, de apresentar uma deficiência, de apresentar uma doença crônica, termina por aumentar a vulnerabilidade dessas pessoas e acarretar mais estresse, né? Por conta de todas as Hum, situações que estamos iniciando, né? A crise sanitária,
a crise política, a crise também das pessoas em relação ao outro, que não pensa no outro, não se preocupa com o outro. Então, todas essas situações acarretam uma condição de mais fragilidade para as pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, né? E essas pessoas Com enfrentam certeza. também mais vulnerabilidades, até mesmo porque as necessidades dessas pessoas são maiores. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas crianças com deficiência, a gente sabe que determinados apoios e suportes que elas precisam não podem ser substituídos por um atendimento online. Elas necessitam Hum. mais, necessitam de espaço, às vezes necessitam de mais apoio, de um cuidador. E muitas vezes percebe que nesse momento as famílias estressadas, também pelas limitações financeiras, pelo sentimento de incerteza, né? Então, isso termina desgastando mais e acarretando mais prejuízos para as crianças e para os adolescentes também. A senhora traz um ponto interessante, que é a questão da vulnerabilidade, é, para além não, na verdade, tipo assim, as pessoas com deficiência, por si só, elas já são um grupo de pessoas excluídas da sociedade. Bem E, como com a pandemia nos dias de hoje, ela se torna mais excluída ainda. Hoje em dia, não é isso? uhum, isso. Pois é, hoje É, elas vivenciam mais um processo de exclusão e principalmente por conta da discriminação, por conta das barreiras à informação, por conta dessas dificuldades que eu citei há pouco, né? De que são, às vezes, carecem de atendimentos e de serviços que não podem ser oferecidos através dos atendimentos online. É preciso ter um momento presencial, é preciso ter um outro tipo de suporte, é preciso ter cuidadores. E nesse momento da pandemia, a gente percebe que essas pessoas ficam mais desassistidas e, por conta disso, vivenciam mais exclusão, né? Então, a gente vê as barreiras, tanto no que diz respeito à informação, muitos não têm acesso às informações, a gente vê barreiras até mesmo nos serviços que são oferecidos, nos serviços sociais, na assistência médica, né? E principalmente na educação, que é o foco da nossa discussão aqui, não é? A gente sabe que para as crianças com deficiência, a gente conta com atendimento educacional especializado. Mas a gente se pergunta, Rian, como é que nesse momento da pandemia vai ser oferecido esse atendimento educacional especializado, né? O que é que os verdade. professores que atuam nas salas de recursos, né, que a gente chama as salas multifuncionais, como é que eles estão trabalhando, né, junto com os professores da escola regular, né? Os professores das diversas disciplinas. Era isso que eu ia trazer a questão para a senhora agora. Como que esses Hum, profissionais, a senhora como doutora, né? Eu creio, melhor, a senhora como doutora pode me dizer como que esses profissionais estão encarando esse momento de oferta de assistência desses alunos que realmente precisam desse atendimento especializado. A gente sabe que, hum, no caso, por exemplo, de um aluno com autismo, ele precisa de uma atenção maior. E o aluno com uhum. uma deficiência visual, ele precisa de um material adaptado. Como que os professores estão atendendo às necessidades desses alunos, nesse caso específico? Uhum. Pois é, então a gente precisa pensar um pouco sobre como é que está o ensino atualmente, nesse contexto da pandemia, na educação básica, né? Então, se a Isso. gente para as escolas privadas, a gente vê a diferença em relação às escolas públicas, né? As escolas privadas, o que é que os professores têm feito? Se reúnem com profissionais da própria escola, que são psicólogos, psicólogas, são psicopedagogos, e buscam desenvolver, construir um plano de atendimento para essas crianças, para adaptar os materiais, adaptar as avaliações, buscar estratégias metodológicas para que, de alguma forma, essas crianças tenham assegurado os seus processos de ensino-aprendizagem.
Então, a gente tem percebido isso nas escolas privadas. Nas escolas Hum, públicas, né? Ou seja, na verdade, todas mediadas aí pela tecnologia, porque nessa condição atual, até por conta da portaria do MEC de março, que substituiu as aulas presenciais por aulas em meios digitais, né, enquanto permanecer essa pandemia, o então período de a gente pandemia. percebe que todo o trabalho tem que ser feito mediado pelas tecnologias. E o que a gente encontra na educação básica, muitas vezes são crianças que estão desassistidas, porque não houve tempo para a adaptação do material, não houve tempo para adequar o conteúdo para as especificidades daquelas crianças. Quando tem o professor especializado, o professor das salas multifuncionais, né, nas escolas que atendem crianças com deficiência, aí já podemos pensar que, de alguma forma, algum trabalho está sendo feito. Mas a gente sabe que a maioria das crianças não terão esse apoio, esse suporte nesse momento. Até mesmo porque não houve tempo suficiente para poder fazer essa adequação. Então, a gente vê esse descompasso em relação ao público e ao privado. É, a gente vê que o público ele tem uma certa preparação. Eu ainda me arrisco a dizer que ainda que o público, não, desculpa, perdão, o privado tem uma certa preparação. Eu ainda me arrisco Uhum, a dizer que o ensino privado, ele tenta oferecer a tecnologia, mas muitas das vezes não atende. Por exemplo mesmo, uma criança que sofre com uma interatividade, essa criança não vai conseguir ficar muito tempo à frente de uma tela de um monitor para poder ter sua respectiva uhum, aula. Ele precisa de um, como a senhora mesmo mencionou aí, um atendimento mais específico. Alguém isso, deixou uma pergunta aqui para a senhora. sim. Posso ler? Já Pode, podemos claro. pensar, já podemos entrar no ensino à distância de maneira mais total e resolvida? Já podemos entrar já podemos entrar, desculpa, Hum, já podemos entrar no ensino à distância de maneira total e resolvida? isso. Olha, eu penso que a gente primeiro precisa fazer essa diferença entre o que é a educação à distância e o que é o ensino remoto, que é o que está acontecendo agora nas escolas, né? E até mesmo nas universidades privadas. Então, eu penso que isso se deve, a gente tem utilizado esse ensino remoto, mas isso não vai perdurar, porque a educação se faz da interação, a educação se faz no contato com o outro, a educação se faz de forma presencial. Então, eu penso que neste momento em que a gente precisa atender todos esses protocolos relacionados à saúde, para de alguma forma garantir a nossa saúde e a saúde do outro, eu acredito que a gente vai permanecer um tempo maior, né, com o ensino remoto, é o que apontam aí até mesmo as portarias que estão surgindo, mas que em breve a gente vai passar para um ensino híbrido e um pouquinho mais distante voltar ao presencial. Então, não acredito que a educação à distância veio para ficar, não. E lembrando que esse ensino remoto é diferente do ensino à distância, né? O ensino remoto é aquele que acontece em tempo real, né? Com essa possibilidade de interação online com a professora, com o professor. A educação à distância, não. A educação à distância envolve todo um trabalho dentro da plataforma, um trabalho mediado também por tutores, em ambientes virtuais, tem uma metodologia, tem um material específico. Então, não é da forma como a gente vem trabalhando, não é esse ensino remoto, né? Para Certo. todos os professores hoje, Rian, que estão trabalhando com ensino remoto, todos eles estão vivenciando assim um processo de estressante e um grande desafio que é adaptar os conteúdos, né? Adaptar a dinâmica da sala de aula a esse novo modelo proposto, a fim de garantir, de assegurar os processos de ensino-aprendizagem, né? Não tem sido fácil para nenhum professor fazer isso, né? E a gente sabe que, por mais que a gente tente adaptar os materiais, por mais que a gente pense nas dinâmicas de sala de aula, mas isso ainda acarreta prejuízos no processo do aprendizado, porque o nosso Certo. trabalho tem sido sempre presencial. Né? E com relação às pessoas com deficiência, isso ainda acarreta mais prejuízos no processo do aprendizado,
Porque, às vezes, aquela orientação que precisa ser dada à família, até para que ela possa acompanhar aquele aluno que hoje não está mais na escola e está dentro de casa precisando estudar, às vezes essa orientação para a família falha. Às vezes não tem um profissional, um professor que dê conta disso, né? Então a gente percebe que há prejuízo, sim, no processo de aprendizado, né? É, Além do que, é, o treinamento também de todos, né? Que às vezes a gente não vê, a gente vê pai e mãe brigando com o professor nas salas de aula, no ensino remoto. Quer dizer, se a gente não se une e busca dar o melhor para aquela criança, como é que a gente vai poder trabalhar? é verdade. Para todos vocês que chegaram na nossa live agora, estamos conversando ao vivo com a professora doutora em educação Cláudia Vaz, ela que trabalha aí na UNEB, também é psicóloga, pedagoga, como já tinha falado antes, e doutora em educação. Nós estamos discutindo aqui a temática sobre a educação de pessoas com deficiência e o momento pandêmico. Pro, a gente pode dizer que esse momento da pandemia também acarreta o adoecimento da classe, no caso dos profissionais, os quais desenvolvem as atividades voltadas para esse público? Rian, você pode repetir que falhou um pouquinho? A minha pergunta foi a seguinte: a gente pode dizer que esse momento que a gente estamos vivendo de intensa atividades online, intensa atividade que os professores tentam adaptar para passar o conteúdo para o aluno, também acarreta no adoecimento do profissional? Sim, pode acarretar, não é? Pode acarretar mais estresse nesse momento. Lembrando que quando a gente fala da saúde mental dos professores, que realmente estão vivenciando um momento muito difícil, nós estamos, eu como professora que trabalho também na rede privada, não parei de dar aula, né? E esse processo de você fazer a adaptação do material, buscar construir aulas interessantes, aulas mais atrativas, trabalhar com metodologias ativas, né? Ou seja, para atender esse modelo, fora a condição de que muitos professores não conheciam essas ferramentas tecnológicas. Então, agora, de uma hora para outra, eles tiveram que fazer toda essa adequação no seu planejamento para atender esse público. Então, tudo isso cria um estresse muito grande. Mas a gente precisa pensar o seguinte: isso afeta a saúde mental? Sim, pode afetar a saúde mental. Mas até mesmo a gente precisa entender que saúde mental não é você ter um funcionamento satisfatório, você está bem, você está feliz. Até mesmo você ter saúde mental é naquele momento que você se percebe mais frágil, você se percebe mais vulnerável, se percebe angustiada e procura ajuda. Isso também é ter saúde mental. Então, não necessariamente é você estar sempre bem, você está sempre rindo, você está sempre dando conta de tudo. Ter saúde mental também é ter a percepção de que algumas coisas em você não estão bem, que você precisa de ajuda e precisa do outro. Né? E precisa de um tempo para você mesmo. Sim. Uma pessoa deixou um comentário aqui, pedindo para a senhora falar sobre a sua perspectiva da educação, no caso, remota para as pessoas surdas. Quem falou foi o Luiz Henrique Borges. Pois é. Eu fico pensando sobre isso, né? É, como é que pode dar conta uma pessoa surda do ensino remoto? Porque a gente tem trabalhado sem os intérpretes. Então, os estudantes surdos estão praticamente sem contato nenhum, sem acesso nenhum aos conteúdos, né? Ou seja, Já eram estão excluídos, né? completamente excluídos, porque não há possibilidade nas plataformas do trabalho ser feito com intérpretes. Imagine uma escola que tem um intérprete, ele não vai poder trabalhar da mesma forma que ele trabalhava na presencialidade, não é? Então, pode É ser que uma verdade. aula ou outra ele consiga trabalhar junto com aquele professor. Mas, na maioria das vezes, o professor vai estar sozinho e o aluno surdo vai estar completamente desassistido, né? Porque a gente não tem intérpretes suficientes, nem na escola, nem na universidade, para dar conta disso nesse momento da pandemia. Então, eu sinto,
tenho pensado sobre isso, quanto as pessoas surdas estão sofrendo mais, porque tem mais dificuldades para poder ter acesso e ter as possibilidades que os demais estão tendo com o ensino remoto, mesmo tendo o ensino remoto. Né? O que Complicado, foi né? muito, muito complicado, né? Porque se A não gente, tem os a, intérpretes, continue próprio, desculpa. né? Porque se não tem os intérpretes, como é que os alunos surdos vão poder estudar, né? Ou seja, a A- gente não tem como garantir, assegurar o processo de aprendizagem. Já vimos, na verdade, essa deficiência do acesso, né, ao intérprete de Libras nas escolas bem antes da pandemia. A gente sabe que é uma deficiência do sistema, é uma deficiência que o sistema não consegue superar, implantar Uhum, de fato, de maneira definitiva, os intérpretes na maior parte onde tem o surdo. Muitas das vezes o surdo, quando ele não tem um intérprete, ele tenta se virar pela leitura labial. E com isso. isso ele deixa de ter a integralidade da aula na sua totalidade. Infelizmente, Uhum, é uma realidade que a gente enfrenta. Com a pandemia, então, como a senhora trouxe aí, tudo complica. muito. Né? Percebe que faltam e provavelmente surgirão muitos estudos, muitas pesquisas relacionadas a isso, né? A respeito da educação das pessoas com deficiência nesse momento da pandemia. Mas com relação às pessoas surdas, os prejuízos são muito grandes, né? Porque o ensino remoto sem o intérprete, né, como é que se vai garantir a acessibilidade? Né? Como é que essa pessoa vai ter acesso àquilo que está sendo tratado na escola, na universidade? Simplesmente não vai ter acesso. Os suportes que ela precisa, os recursos, ela não tem. Então, quando a gente fala em direitos, né, das pessoas com deficiência durante a pandemia do Covid-19, a gente tem que pensar nisso, em assegurar a igualdade de oportunidades, né, assegurar os direitos. E a gente sabe que há muitas dificuldades para poder dar conta disso, principalmente para as pessoas surdas. É bom a gente estar tocando esse assunto agora do surdo, aproveitando esse momento para pedir desculpa em nome da Rede PCD Bahia, porque no Instagram a gente não teria como botar aqui a janela de Libras para passar também o conteúdo caso tenha algum surdo nos assistindo. Então fica a nossa sinceras desculpas também pela plataforma não oferecer o recurso como a gente inserir o intérprete de Libras. Uhum. Pro, eu gostaria de perguntar uma coisa à senhora. Por exemplo, no caso da criança com deficiência, essa criança, antes do momento pandêmico, ela estava numa instituição ou na escola, sendo estimulada a conviver com outros alunos e tendo a sua, né, a sua autonomia reabilitada, no caso, né, com as outras crianças. Como que fica nesse Sim. momento de pandemia, de distanciamento social, o estimulamento dessas crianças? Pois é, nesse momento, essas crianças que contavam com, principalmente das escolas públicas, aquelas que contavam com atendimento educacional especializado, que era oferecido nas salas multifuncionais, essas crianças estão completamente sem esse atendimento. Né? O que a gente Verdade. espera é que os professores das salas multifuncionais busquem, junto com os professores regulares, da escola regular, né, os professores das disciplinas, construir um plano de atendimento para essas crianças, pensando na não presencialidade. O que é que pode ser feito para assegurar os processos de ensino-aprendizagem? O que pode ser feito para atender as necessidades dessas crianças? Quais orientações precisam ser dadas aos pais, Rian? Porque é importante fazer isso também com as famílias. É importante poder orientar as famílias das crianças, né, com É. deficiência. Porque muitas vezes os pais estão completamente sozinhos, sem apoio, além de estarem vivenciando um momento difícil por conta das limitações financeiras, das incertezas, tudo isso causa uma ansiedade muito grande. Às vezes eles contavam com o apoio de alguém, contavam com o cuidador e contavam principalmente com a escola. E nesse momento eles não contam com ninguém. E essas crianças estão completamente desassistidas, porque às vezes não a mãe que está
extremamente atarefada, envolvida em trabalhos domésticos, envolvida com seu próprio trabalho, envolvida com a Uhum. dinâmica da família, e ela não tem como dar conta dessas questões que essas crianças precisam. Então, as fragilidades e as vulnerabilidades se acentuam nesse momento, né? Por isso, eu penso que É, as salas multifuncionais, que já tinham, de alguma forma, crianças e adolescentes contemplados aí nas atividades, essas pessoas precisam buscar dar um apoio a essas famílias e essas crianças, né? Buscando certo. É muito atividades, interessante. Desculpa, sim, pode falar. conclua. Não, pode falar. Eu ia falar É muito justamente interessante isso que é muito contigo. interessante isso que a senhora traz, porque quando eu trago uma experiência minha, enquanto eu passei pela escola pública, né? Uhum, Tinha algumas pessoas que tinham, além da deficiência visual, tinham também a questão da limitação psíquica, né? E o professor teria que dedicar um certo tempo mais exclusivo a esse aluno. Por isso que eu trago essa uhum, pergunta, tipo assim, na questão de estimular esse aluno nesse momento de distanciamento social, que o recomendável é estarmos distante para poder acabar com a proliferação do vírus. E aí, mas a gente uhum, esquece que existem pessoas que precisam do contato físico para poder ter suas necessidades assistidas. E a senhora traz muito bem essa colocação. uhum. Pois é. Então, a gente percebe que nas escolas públicas, de alguma forma, os professores especializados que trabalham nas salas multifuncionais precisam construir planos específicos para os alunos que já estavam naquela escola, que já contavam com aquele serviço. Precisam, Verdade. junto com os professores das disciplinas, desenvolver um trabalho colaborativo com essas famílias, pensando quais as possibilidades para essas crianças. Porque muitos serviços não podem ser substituídos por atendimentos online para as pessoas com deficiência. Então, vão ficar sem atendimento algum. Por que, que a gente não pensa na possibilidade de criar alguns protocolos para essas pessoas, entende? Isso é necessário, porque isso também Aproveit- afeta muito a família, pelo fato de Aproveitando esse saber que gancho, está desculpa. desassistido. Aproveitando esse gancho que a senhora traz aí da questão do aluno ser assistido, um dos nossos colaboradores da rede está fazendo uma pergunta aqui. O que a senhora pensa do novo Plano Nacional de Educação Especial? Pois é, o que eu penso do novo plano, eu espero que ainda seja de alguma forma revisado, porque o novo plano, ele defende o retorno das salas especiais, né, das classes especiais, de alguma forma ele defende a segregação de alunos, e não contempla o que estava posto na Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Então, foi um movimento intenso de 2008, 2006, 2008, em torno dessa política, e a gente sabe da importância de assegurar os processos de inclusão na escola. A gente sabe da importância do atendimento educacional especializado e sabe da importância da inclusão na escola regular, do trabalho que precisa ser Hum, feito, né, no sentido da construção de estratégias metodológicas, da escola, de alguma forma, também pensar na possibilidade da formação contínua desses professores, no que diz respeito às diferentes deficiências, e também a aquisição de recursos da tecnologia assistiva, que a gente sabe que às vezes é cara, mas que as escolas precisam estar preparadas. Então, quando a gente vê toda uma mudança em torno dessa política, no sentido do retorno da escola, das escolas especiais, das salas especiais, das classes especiais, a gente vê um retrocesso em torno disso. E sabe que todo o é. movimento que houve em relação às pessoas com deficiência é para que tivessem direito à educação, né? E não a segregação como durante muito tempo existiu. E isso também conta com o apoio da família, né? A família também é um item muito importante nesse momento, porque a família precisa
estar junto com o aluno, tanto quanto nas escolas, quanto em casa, nas orientações. Com isso, eu trago uma pergunta de uma pessoa que deixou aqui. É, a, a pergunta é, ela pediu para a senhora falar sobre as dificuldades das próprias famílias lidar com a questão digitais nos dias comuns e também agora nesse momento pandêmico, né? Que é muito importante isso. Você falou o quê? Para falar sobre as dificuldades das famílias lidarem com? Isso. Os meios digitais nos dias comuns. E aí a gente Sim, traz também para o momento pandêmico que a gente vê as dificuldades dessas famílias. Essa pessoa está pedindo para a senhora falar, no caso é o Luiz Henrique Borges. isso. Pois é, Luiz Henrique. Tantos professores, né, que muitas vezes não tinham acesso à tecnologia, não tinham acesso a. não tinham capacitação para o trabalho com essas ferramentas tecnológicas, de um dia para a noite precisou desenvolver inúmeras habilidades para poder construir suas aulas, né, e de alguma forma permitir que essas aulas se tornassem acessíveis, né, com muitas dificuldades. Esse trabalho tem sido feito nas escolas de forma muito colaborativa, porque esses professores que conhecem pouco das tecnologias, das ferramentas tecnológicas, desses objetos de aprendizagem, né, pensar o ensino-aprendizagem, eles têm contado muito, às vezes, com os colegas, que são muito parceiros nisso, né? Mas com relação às famílias, não, as famílias estão sozinhas. E muitas vezes, como eu falei, né, vivenciando um processo de muito desgaste, o que tem piorado imensamente, né, as estratégias que usam para poder educar os filhos. Então, às vezes a gente percebe pais e mães muito perdidos e culpando a escola, os professores, por conta de que muitas tarefas envolvem também o uso da tecnologia, como, por exemplo, fazer uma cartilha, né? Fazer um vídeo, colocar na plataforma, e muitas vezes os pais não têm ideia de como é que se pode fazer isso, né? Então, a gente percebe que, nesse momento, a falta de orientações para as famílias também tem sido muito grande. Eu sei que é um momento muito difícil, a gente não teve tempo para dar conta disso, mas faltam essas orientações também para as famílias. Por isso que a gente tem visto também, Rian, muitos conflitos entre as famílias e as escolas, porque falta esse momento também de apoio, de suporte, para que eles, de alguma forma, consigam, nesse momento que eles estão vivenciando tantas limitações, e principalmente limitações financeiras, que eles consigam, de alguma forma, ter mais apoio para poder dar conta da educação dos filhos. Algumas pessoas deixaram aqui dizendo que a senhora é incrível, é porque eu me perdi dos nomes, que são muitos comentários que estão subindo. Que a senhora é incrível, que adora a sua forma no caso de trabalho, e que tem saudade da senhora. E outro deixou dizendo que te amava, viu? Ah, tá. Você me escutou? Sim, escutei. Ah, tá. Para todos que estão chegando agora, está acompanhando a nossa live, estamos conversando com a professora e doutora em educação, Cláudia Vaz, ela que atua aí na UNEB, né, na Universidade do Estado da Bahia, ela é psicóloga, ela também é pedagoga. Estamos discutindo aqui a educação de pessoas com deficiência e o momento pandêmico. Professora, saindo um pouco da educação base e indo para a educação superior, como que esses alunos que precisam, no caso, estar no laboratório de ciências, que trabalham com a pesquisa direta, estão desenvolvendo seus trabalhos neste momento? Foco, Rian, eu não te ouvi. Rian? Oi, me escuta? Ó, alô? Bom, Tô parece te que a ouvindo. nossa... Pronto, então acho que a conexão restabeleceu. Que bom. Eu fiz a pergunta Voltou. para a senhora a seguinte: saindo um pouco da educação base, que não se faz uma educação superior sem educação base, e a senhora entende
a questão dos alunos que precisam trabalhar nos laboratórios de ciências, precisam trabalhar com a pesquisa, enfim, precisa trabalhar com material bruto mesmo. E nesse momento de distanciamento social, isolamento social, essas pessoas não estão tendo material. Como que esses alunos com deficiência estão desenvolvendo suas respectivas atividades, podendo ter acesso, de fato, ao conteúdo integral da educação, no caso superior? Certo. Eu fiquei em dúvida se você está falando sobre educação básica ou ensino superior. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as duas. Você está me ouvindo bem? Vocês me escutam bem? Tudo bem. Ah, tá. Então, a substituição das aulas presenciais por aulas online, né, pelo ensino remoto, tudo isso aconteceu de forma muito rápida. E nesse novo formato, né, pautado na tecnologia, a gente sabe que a gente tem muitos prejuízos, mas ainda assim, essas aulas, tanto na escola privada quanto nas universidades privadas, elas têm ocorrido nos horários habituais. Ainda há uma interação professor-aluno, né, mesmo que dessa forma, né, no ensino remoto. E outras têm ocorrido porque são compartilhados, são disponibilizados vídeos elaborados pelos próprios professores, e eles são disponibilizados em plataformas digitais. E assim os estudantes estão tendo acesso ao ensino, né? Então, tem acontecido dessa forma. Claro que os alunos criticam, né, porque há pouca interação. A gente sabe também que esse formato não atende às necessidades de crianças, de adolescentes, não atende às necessidades das pessoas com deficiência. Nós falamos mais cedo sobre as pessoas surdas, quanto elas estão desassistidas nesse ensino remoto, tanto nas escolas, né, da educação básica, quanto também na universidade. Ou seja, se a gente for pensar nas pessoas com deficiência, a gente não tem como dar conta dos intérpretes para todas as aulas de todos os professores. Todos esses vídeos que são disponibilizados nas plataformas digitais, muitos, ou seja, na verdade, a maioria não conta com a figura do intérprete, né? E os que não possuem tecnologia são os mais afetados. Tanto que a gente sabe que as universidades públicas, elas não voltaram, porque se a gente for olhar a condição dos estudantes, e as pesquisas apontam isso, eles não têm internet, não têm computador. Então, como eles vão acompanhar esse ensino remoto? Como se pode garantir que um aluno que não tem acesso ao computador, não tem acesso à internet, ele vai dar conta dos conteúdos e das atividades, das avaliações que são propostas, né? Ou seja, então não se pode permitir um ensino dessa forma, né? Sem a presencialidade, ou pelo menos sem assegurar que eles tenham acesso à internet, às tecnologias, a todas as ferramentas tecnológicas para poderem aprender. Então, a gente já percebe essa diferença grande, né, das escolas privadas e nas universidades privadas com relação aos alunos que estão na escola pública. Gabriel. 60% tem uma pesquisa, Rian, que aponta que os alunos das escolas, os alunos das universidades públicas rejeitaram, né, a recomendação do ensino online. E principalmente pela essa dificuldade com acesso. Principalmente essa dificuldade de acesso. Acho que a gente vai voltar, eu vi uma pergunta aqui, acho que a gente vai voltar ainda com o ensino remoto em agosto, né? Não com a presencialidade. Nós vimos hoje, tivemos acesso ao plano de reabertura, né, do município, que o prefeito apresentou, e a educação consta lá numa nota de rodapé. Então, na fase 1, fase 2, não constam as escolas. Entendi, certo. Eu peço desculpa pela interferência que teve aqui, mas estamos continuando. Certo, Prof. Muito importante isso que a senhora traz, porque nós sabemos que, infelizmente,
Nosso sistema educacional não estava preparado para esse momento de turbulência que nós vamos sofrendo e é um momento de se pensar a educação. Se pensar, eu digo no quesito, não de tornar tudo do modo digital, e sim como que Uhum. vamos, como que vamos nos, como é? Nos reinventar depois dessa pandemia. Eu gostaria de deixar uma pergunta para a senhora, a seguinte pergunta. Sim. É, a gente sabe que houve aí no passado uma grande luta da indústria da educação aí, do mercado querendo mercantilizar a educação. A senhora acredita que a partir desse momento pandêmico eles vão votar em massa para querer tornar toda a educação à distância? Olha, eu não sei se eu ouvi, né? Mas eu entendi a questão da mercantilização da educação e principalmente por conta do avanço do ensino à distância, mais ou menos isso que você queria me perguntar. Isso, exatamente. Como que a senhora encara isso? Uhum. Olha, a gente sabe, a gente percebe o seguinte, que os cursos à distância estão avançando, né? Estão avançando por quê? Estão avançando porque essa oferta está relacionada também à necessidade de ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil. Então, a educação à Hum, distância começou justamente por conta disso. Mas a gente sabe também que há um interesse das instituições privadas de ensino superior nesse formato, por conta da redução de custos. Então, quando você fala que há uma mercantilização, sim, eu concordo. Mas a gente não pode negar que os cursos à distância estão avançando. Se a gente pega, por hum, exemplo, 2016, 2018, a gente vê um aumento significativo dos cursos à distância, né? E isso se deve por conta dessa redução de custos. Como também a gente percebe que os recursos também que estão relacionados à infraestrutura, né, não são os mesmos que a presencialidade exige, né? é verdade. Uma pessoa deixou uma pergunta aqui perguntando se a senhora acredita que as aulas, no caso, presenciais, possam retornar em agosto, com esse momento. Pois é, eu acredito que não, porque a gente viu o plano de reabertura, né, da prefeitura, hoje, que saiu, e a gente percebe que na fase 1, fase 2, fase 3, as escolas não estão contempladas ainda, né? Então, eu acredito que o ensino remoto deve permanecer nesse segundo semestre. Mas vamos aguardar as medidas, né? A, os protocolos relacionados à educação. Mas acredito que a gente não volta agora, né? A gente deve evoluir. Hoje eu vi Certo. Acompanhando, sejam bem-vindos à nossa primeira live a com a conexão está um rede. pouquinho. Estamos, estamos conversando com a convidada, a nossa professora e doutora, Cláudia Vaz, ela que é pedagoga, psicóloga e também ela é doutora em educação. Ela também faz parte do corpo aí da UNEB, né? Universidade do Estado da Bahia. Estamos avançando aí pelos 40, um pouco mais de quase 50 minutos da nossa live. E lembrando que a nossa live terá uma duração de 50 minutos. Pro, eu gostaria de perguntar à senhora sobre a seguinte coisa. A senhora trouxe aí que realmente a educação à distância ela está avançando, está se qualificando e está tomando proporção maior, alcançando mais pessoas. Mas e Uhum. aí, a pessoa com deficiência, como a gente já trouxe aqui a questão do surdo, será que essas redes que ofertam educação à distância estão preocupadas com os princípios básicos da acessibilidade para acesso dessas pessoas? Pois é, Rian, não estão, não, de forma alguma, né? A gente sabe que as pessoas com deficiências, elas podem ser excluídas
excluídas se os cursos à distância não forem acessíveis, inclusive por meio de estratégias de comunicação, por meio de materiais adaptados, materiais acessíveis. Então, a gente sabe que a maioria vai ser excluída sim, como a gente está vendo nesse momento, que a gente não teve realmente tempo para poder fazer os planejamentos devidos, mas a gente sabe que os cursos à distância, isso pode acontecer, um processo maior de exclusão, né? O que acontece é que o governo deve garantir, né, somente no ensino público, deve garantir que mais acessíveis, que planos de aula também estejam disponíveis aos alunos, assegurando as diferentes deficiências, as especificidades das diferentes deficiências, né? Porque sem esse apoio também do governo, principalmente no que diz respeito ao trabalho nas universidades, fica muito difícil, né, a garantir um serviço de qualidade, garantir a oportunidade e a igualdade de oportunidades e os direitos que todas as pessoas têm com relação à educação. Certo. Então a gente pode concluir dizendo que, infelizmente, a educação de pessoa com deficiência nesse momento pandêmico não está sendo na sua efetividade, não atende à necessidade, não atende à necessidade de fato dessa pessoa, passa o conteúdo, mas ainda precisa ser trabalhado, precisa ser eu gostaria que a senhora fizesse, tipo assim, uma análise completa de todo esse momento, e aí a gente poderemos caminhar para os nossas considerações finais, porque a nossa live só terá uma duração de 1 hora. Ok. Mandando uns abraços e beijos aí para as pessoas que estão. Mas, Rian, veja, a gente sabe que as pessoas com deficiência, durante muito tempo, têm sido estigmatizadas, né? Ou seja, aqui na nossa cidade, no estado, enfim, no Brasil como um todo. Então, mesmo em circunstâncias normais, as pessoas com deficiência estão sendo estigmatizadas, são marginalizadas, são estigmatizadas, né? E a gente precisa dedicar esforços adicionais à proteção dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente nesse momento agora da pandemia, né? Ou seja, a gente sabe que a gente está passando por uma crise sanitária, uma crise política, a gente está passando por crises institucionais, as situações de exclusão que já ocorriam, nesse momento parece que estão mais visíveis para a gente, principalmente a gente discutindo agora sobre a questão das pessoas. E a gente precisa pensar, né? Como é que se trabalha na educação? Como é que está sendo feito esse ensino? Quem é que vai fazer esse ensino remoto? Para quem? Se destina a quem? Quais são os suportes, né? Então, informações precisas, acessíveis, isso precisa chegar para todos nós. E é nossa também essa preocupação. A gente tem que pensar como professora, como professor, que a gente tem um compromisso social, a gente também não precisa esperar pelo outro. A gente também precisa, no dia a dia, dizer os direitos das pessoas com deficiência da Covid-19, que essas pessoas estão mais. Gostaria muito de agradecer a senhora, em nome da Rede PCD Bahia e de todas as pessoas que estão aqui lhe elogiando, dizendo que a senhora é a melhor referência. Obrigada. Doutora Cláudia Vaz. Eu que agradeço, Rian, agradeço a Rede PCD, agradeço a Claudileuza o convite, a você. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre um tema que é tão importante e que nesse momento a gente não pode deixar de discutir, né? Pensando na questão da atenção, da humanização do cuidado, do diálogo, das relações de confiança que precisam ser construídas entre crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, professores e suas famílias, né? Então, a gente precisa estabelecer e construir essa relação de confiança
para a gente poder dar conta desse momento que está tão difícil para todos nós. Ótimo, verdade. Eu não sei se a senhora conseguiu me ouvir, mas eu creio que não, porque minha conexão começou a falhar. Infelizmente, a tecnologia nos deixa na mão no momento que a gente muito discute coisas boas. Isso. É, como que a gente encontra a senhora? Como que faz para poder encontrar a senhora quando quiser discutir mais uma vez, discutir não, né? Conversar sobre a educação de pessoas com deficiência. Onde a gente encontra a professora Cláudia Vaz? Olha, eu trabalho na UNEB, no Campus 5, né, em Santo Antônio de Jesus. Trabalho também aqui em Salvador. E moro em Salvador. E estou disponível, né? Vocês sabem como me achar, podem me encontrar para a gente poder discutir e conversar sobre o assunto. Discutir junto, né? Encontrar estratégias. Agradecendo aqui também o apoio do Núcleo Sebrae Recôncavo da Bahia, que está presente nos acompanhando. Bom, eu agradeço mais uma vez em nome da Rede PCD Bahia e gostaria de convidar a todos a acompanhar a nossa live também pelo YouTube, que será transmitido amanhã a partir das 20 horas no canal do YouTube da Rede. Caso vocês com essas finalizações, eu agradeço a todos a participação de vocês. Tenham uma boa noite. Até a próxima live no dia 14. Obrigado, Pro. Boa noite. Obrigada, Rian. Boa noite.